Um retorno ao passado. Esta é a sensação de quem passeia pelo acervo que guarda um pedaço da história da ferrovia que corta o Ceará de norte a sul. A estrada de ferro teve grande importância para o desenvolvimento do estado. Encurtou distâncias, facilitou as comunicações e impulsionou a economia. A estrada de ferro ampliou em quantidade e velocidade o transporte da produção agrícola e pecuária do sertão para a capital e dos produtos industrializados no caminho inverso, de Fortaleza para o interior. E essa história começa ainda na época do Império, em 1870. A ferrovia aqui no Ceará foi inaugurando por trechos. O primeiro trem saiu da estação João Felipe e os seus 7 quilômetros de trilhos interligavam o centro da cidade ao bairro Parangaba. O processo de instalação da ferrovia passou por diversas administrações. Foram necessários 53 anos para finalizar os 599 quilômetros que ligaria finalmente Fortaleza à cidade do Crato, na região sul do estado. As ferrovias no Ceará, elas começaram a ser construídas no contexto da grande expansão de ferrovias no mundo todo, no século XIX. As ferrovias, elas estavam muito associadas à ideia do progresso, da modernização das sociedades, né? É um incremento para a economia capitalista expansão. Seu Hamilton Pereira foi funcionário da Refesa, empresa que durante muitos anos foi responsável por colocar os trens literalmente nos trilhos. Mas desde criança ele já utilizava o veículo como meio de transporte e guarda muitas lembranças e histórias dessa época. Eu vou fechar os olhos e vou voltar aqui à década de 50, certo? Aí eu tô vendo tudo direitinho, o trem funcionando, né? O barulho dos trens, os apitos, o pessoal pegando o trem. Então eu ouço isso aí tudinho, com os olhos fechados, né? E se eu abrir agora, eu vejo o modernismo, né? Seu Marcos Cabral, outro antigo engenheiro, também segue o mesmo trilho da história. Eu nasci nessa zona aqui todinha, ferroviária. Então desde criança que eu já fui criado junto no quintal de casa, já eram os trilhos, já era a locomotiva, já era o vagão, e eu já brincava com outros colegas, filhos de ferroviário também. Nessa época, como criança, a gente viajava a serviço, o meu pai é que estava a serviço. E nós, famílias, normalmente tínhamos uma praxe dessa, e a família acompanhava, o vagão era um vagão dormitório. A gente passava da cama da casa para a cama do vagão. Mas para muito além da expansão e progresso que as linhas férreas trouxeram, existe um outro lado da história que nem todo mundo conhece. Então você vê muito assim no Brasil essas ferrovias serem louvadas e comemoradas como símbolos do progresso, mas muitas vezes quem estava por trás das iniciativas da construção dessas ferrovias eram essas elites agrárias, exportadoras, né, proprietários de escravos, e no Ceará não foi diferente nesse aspecto, né? Com a grande seca que ocorreu no Ceará em 1877, que se inicia um ciclo de fortes secas naquele final do século XIX, né? A expansão das ferrovias do Ceará, elas se atrelam às próprias políticas de socorros públicos, visavam com essas obras ocupar a grande multidão de retirantes que, em função das próprias secas, eram obrigados a migrar. Diferente de outros trechos da linha férrea que com o tempo caíram em desuso, a primeira estação do Ceará, localizada no centro de Fortaleza, foi restaurada e rebatizada. De Estação João Felipe, passou a se chamar Estação das Artes. Hoje, boa parte do prédio já está em funcionamento com uma série de programas culturais. Aqui também será a nova sede do Museu Ferroviário, onde o público terá a oportunidade de ver e conhecer um pouquinho mais sobre essa própria história. É um acervo muito diverso, é constituído por pinturas, por mobiliário, por equipamentos e permite contar, sob vários ângulos, a memória da ferrovia no Ceará. Não só a memória da ferrovia no Ceará, no sentido
da máquina, do trem, mas das pessoas também que viveram a ferrovia, que trabalharam nela ou que foram passageiros. Quem tem o sangue ferroviário não sai mais nunca. O sangue não é vermelho não, é ferrugem.